Fala bruxinha, fala bruxinho, eu sou Bruno Lima e hoje vim aqui te ajudar a desvendar os mistérios da matemática. Tá chegando o Enem, né? Reta final. Você só não pode se desesperar. Nesse vídeo de hoje, eu vou dizer pra você o que não pode faltar no seu estudo nessa reta final para você chegar na prova do Enem detonando, dominando tudo e tirando a nota mais alta, a nota que você precisa para ser aprovado ainda esse ano. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o Top 5, os assuntos mais quentes, aqueles que mais caem na prova do Enem, que mais têm caído nas provas dos últimos anos. Não sai desse vídeo, fica com a gente até o final, que eu vou dizer quem são esses 5 temas e vou dar alguns exemplos de cada um desses temas na última prova que aconteceu, que foi a prova do Enem 2020, que aconteceu esse ano. Galera, o primeiro tema, o tema bombante, aquele que cai ano sim e ano também nas provas do Enem, é grandezas proporcionais. Mas o que seria grandezas proporcionais? Nesse conteúdo, a gente tem regra de 3, famosíssima regra de 3, que também é top certo da prova de química. A gente tem porcentagem, exatamente, porcentagem entra também como grandeza proporcional. A gente tem razões. Dentre as razões, uma das que mais caem é escala, que também é usada na geografia, e você sabe que a escala tem aquela famosa fórmula medida no desenho sobre medida real. A gente inclui aqui também as questões de grandeza diretamente e inversamente proporcional, e podemos incluir aqui também questões de matemática financeira, por exemplo, de juros compostos. Nessa prova de 2020, nessa prova que aconteceu esse ano, eu selecionei aqui pra gente, só para ilustrar como esse tema, grandezas proporcionais, é quente e vale a pena você, nessa reta final, faltando pouco tempo, dar uma ênfase nesse conceito. A questão 149 era aquela questãozinha que tinha a foto de um ônibus, que mostrava um ônibus, né, uma empresa de ônibus que utiliza o sistema de vendas, e aí ele quer saber, ele faz a figura do ônibus e aí ele pinta em preto as cadeiras que estão vendidas e brancas aquelas que estão vazias. Os vendidos com uma cor escura e as brancas as que não foram compradas ainda. E aí ele pede direto, é uma questão bem direta e que fala sobre grandezas proporcionais, mais precisamente razão. É uma questão de razão direta. Ele pede a razão entre o número de assentos vendidos e o total de assentos do ônibus, ou seja, questão direta de grandezas proporcionais. Ainda nessa prova, a gente tem a questão 155, que fala sobre porcentagem. Ele dá um gráfico, que é outro tema também que é batido, muito batido na prova do Enem. Ele dá um gráfico, aí fala sobre os jovens, aqueles que só estudam, aqueles que trabalham e estudam, aqueles que somente estudam. E aí ele dá o total de jovens que foram entrevistados e ele quer saber dentro desse universo quais são aqueles que trabalham. Ou seja, você vai ter que usar porcentagem, análise de gráfico e porcentagem, que também entra em grandezas proporcionais. O segundo tema desse nosso top 5 é a geometria plana. E aí na geometria plana é que temos um pequeno problema, porque a geometria plana é gigantesca. Então é importante a gente, dentro das últimas provas, verificar aqueles conteúdos que têm a maior incidência. A gente vai ver aí questões sobre áreas, a gente vai ter questões sobre polígonos, questões sobre triângulos. Vale a pena você também dar uma estudada na parte de semelhança de triângulos. E para ilustrar, assim como eu fiz no caso das grandezas proporcionais, a parte de geometria plana, nessa prova de 2020, eu trouxe a questão 178. A questão 178 era aquela questão dos azulejos. Ele mostra aí um painel que ele quer decorar com determinado tipo de polígono. Então é importante que a gente tenha conhecimento sobre as características, os elementos que a gente tem num polígono. É importante a gente estudar para essa prova polígonos regulares, aquelas fórmulas que falam sobre ângulos internos, ângulos externos, número de diagonais. Tudo isso é um tema também que é muito favorito, que vale muito a pena estar aí no seu checklist de estudos nessa reta final. Terceira posição, e não menos importante, como um dos temas que mais caem na prova do Enem, a gente tem a geometria espacial, nossa boa e velha geometria espacial. E aí a gente inclui principalmente os principais sólidos, que são os prismas, as pirâmides, os cones, os cilindros
cilindros e as esferas. E aí um adendo também importante. É muito importante que para fazer questões de geometria espacial, você também domine geometria plana ou tenha grande parte dos conhecimentos da geometria plana, porque muitas questões da espacial são resolvidas usando fórmulas e conceitos também da geometria plana. Na prova de 2020 do Enem, eu separei três questões dentre as 45 que cobraram geometria espacial. Logo no início da prova, a gente tem a questão 138, tô falando da prova amarela, tá, gente? A minha ênfase aqui, a minha referência é a prova amarela. A questão 138 falava sobre paralelepípedo, logo no início da prova amarela. Depois, na questão 158, ele fala sobre tronco de pirâmide, que é um assunto um pouquinho mais específico, mas vale a pena você dar uma revisada geral nisso daí. E ele ainda fala lá no final da prova, ele ainda faz uma questãozinha sobre uma árvore de Natal que tem formato cônico. E aí ele vai envolver conceitos da geometria espacial, como eu falei pra vocês, com alguns conceitos da geometria plana. O quarto tema do nosso top 5 de matemática do Enem não poderia ser diferente. Você achou que fosse ficar de fora, mas não ficou. É funções. E aqui em funções a gente tem também uma gama enorme de conceitos que tem que ser vistos por você, como os conceitos introdutórios de funções, a função afim, a função quadrática, a função logarítmica, análise de gráficos para interpretação de funções. E nessa questão, e nessa prova, na prova de 2020, ela já começa a prova amarela com uma questão de análise de gráficos que fala sobre funções. É a questão 136. Ele dá um gráfico que relaciona lá determinadas grandezas, determinadas variáveis, e aí ele apresenta as 5 opções em que uma delas vai ser a alternativa correta para matar essa charada do enunciado. Então, funções é outro tema que certamente tem que estar na sua reta final de estudos para a prova de matemática. Fechando essa nossa lista de ouro, esse nosso top 5 de matemática do Enem, eu não poderia deixar de fora também a nossa boa e velha estatística. E aqui em estatística a gente também envolve vários conceitos, como média simples, média aritmética simples, média ponderada, mediana, moda, análise de gráfico, desvio padrão. Tudo isso você tem que chegar detonando na prova do Enem. Nessa prova de 2020, eu separei a questão 162 da prova amarela, que inclusive tem um Enem sem bruxarias aí que você pode clicar, que o editor vai colocar para você, que eu resolvi, que é a questão 62, que fala sobre média ponderada. O conceito de média ponderada foi cobrado na questão 162 da prova do Enem de 2020. Galera, esse foi o nosso top 5 do Enem. Espero que você já esteja estudando esses 5 temas já na sua rotina de estudo. Se não está ainda dá tempo, a gente está na reta final, mas vale a pena você dar uma ênfase nesses tópicos, porque certamente isso aí é muito favorito a cair nessa sua prova do Enem. Espero que esse vídeo tenha ajudado você e espero muito ter te ajudar na sua aprovação esse ano. Valeu!